Hello, turma! E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta, né, nesse segundo semestre. Espero que todos estejam se esforçando o máximo para dar continuidade, para a realização das atividades, para a gente continuar esse período. E hoje eu trouxe para vocês um conteúdo que nós vamos falar sobre prefixos e sufixos. Vocês já viram em português, já conhecem, mas agora a gente vai ver no inglês, né? É claro que trabalhando a partir do radical de uma palavra, nós vamos encontrar a raiz desse conteúdo. Essa é a nossa aula 5, a nossa disciplina em inglês, como sempre, né? E nós iremos falar das words formatation, né? Que são palavras que são prefixos e sufixos. O roteiro da nossa aula, você já ouviu falar das words formatation? Eu creio que sim, né? Quando a gente diz eu sou feliz, eu sou infeliz, então nós usamos um afixozinho antes, né? De cada palavrinha, então aí são os prefixos. 2, prefixos e sufixos. 3, aprenda fazendo, que é o que vocês vão continuar fazendo em casa. A habilidade da BNCC, reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa. Os prefixos e sufixos em inglês, assim como no português, são morfemas que, quando adicionados antes, são chamados de prefixos e, quando adicionados após, são chamados de sufixos. Do radical da palavra, podem modificar seu significado. Por exemplo, é o que eu disse, se eu digo uma palavra feliz, infeliz, infelizmente, né, são palavras que dão outro sentido. Dessa forma, o conhecimento acerca do uso concreto dessa partícula que contribui para melhorar a capacidade comunicativa no idioma. São eles os responsáveis por alterar a ideia, seja de adição, repetição, passado, superioridade e negação, etc. Outros significados a mais. Então, eu trouxe aqui um esquema, esse gráfico aqui, não sei se está dando para entender direitinho, mas eu creio que sim. Em cima temos aqui as words formatation, que esses words são o quê? Afixos, né? Que os afixos são grupos de letras, né? Aliás, são os prefixos e os sufixos, né? Que ele adicionado dá início a outra palavra. Temos aqui group of letters, attention, before and after the root word. O que é que eu coloquei aqui? São grupos de letras colocadas antes e depois. Temos aqui um exemplo, mais accept mais able, que corresponde a unacceptable, né? Inaceitável, essa palavra aqui, inaceitável, que significa? Essa palavra inaceitável, eu coloquei de vermelho aqui esse UN. Esse UN é o prefixo. É um prefixo que, somado a accept mais able, vai formar a palavra inaceitável. Você juntou, então foi a junção desses 3 pedacinhos para formar uma só palavra. Então, esse está identificado aqui que ele é um prefixo. A palavra accept, ela é a palavra raiz, ou seja, o radical, que é chamado hot word. E able é o sufixo, que é um grupo de letras, né, colocada antes, né, da palavra raiz. Então, aqui nós temos, vocês identificaram qual é o prefixo dessa palavra.
um grupo de letras, né, que são colocadas antes e depois da raiz. Já aqui eu tornei repetir o gráfico, não sei se o outro ficou melhor, mas que deu para identificar talvez melhor esse gráfico aqui, não é? Da mesma maneira, eu identifiquei aqui os prefixos da palavra inaceitável e o sufixo. Prefixo. O que é prefixo? Prefixo é o afixo que vem antes do vocabulário, que é responsável pela mudança de sentido do mesmo. Aí eu coloquei muitos, são muitos, mas coloquei alguns, aqueles mais básicos, que a gente costuma trabalhar mais, prefixos, para que vocês entendam e possam identificar nos textos, de acordo com o conteúdo que vocês estão trabalhando. Anti significa contra. Esse anti é um prefixo. Nós temos 3 palavras aqui que eu coloquei. São muitas, mas eu coloquei apenas 3. Antivírus, né? Tá aí a tradução na frente. Antibiótico e antídoto. Então, gente, tá aqui de vermelho diferenciado que vocês viram. Nós temos o radical apenas vírus, né? Mas eu coloquei o prefixo e deu sentido e formou uma outra palavra. Antibiótico, também da mesma forma, não é? Biótico. Então, ele formou uma outra palavra e antídoto do mesmo jeito. Continuando, nós colocamos o prefixo aqui, bi. Esse bi, ele dá a ideia de duplicação. É como se fosse, duplicou, né, a palavra. Bilateral, tá aqui, ó, bi, é uma palavra até cognata, né? Se você olhar, já sabe o que é que significa. Biconvect, que é biconvexo, e bicycle, que é bicicleta. Então, também está aqui, de cor diferente, para que vocês possam identificar melhor o prefixo. E o diz. Esse diz é o oposto de não, de contrário, né? Ele dá um sentido oposto. Dislike. Diz é o prefixo. Like é a palavra gostar. Juntando com o prefixo, fica não gostar. Disable. Dis é o prefixo e able, juntando, forma desativar. Disproof. Dis, também está aqui o prefixo, e proof, que juntando formou a palavra refutar. Exemplo, passado antigo exterior. Esse passado antigo exterior é o prefixo EX. Ó, EX está bem aqui, viu? Que é o prefixo que dá a ideia de algo que já ficou para trás. Por exemplo, boyfriend, ex-boyfriend, é um ex-namorado. Ex-husband, que é um ex-marido. Ex-wife, ex-esposa. Então, vocês entenderam que aqui é passado, é algo que aconteceu para trás, que ficou para trás. E continuando, temos aqui in com N, in com M e R, que também significa não, né? Dá ideia de não, de negação. In, ó, correto. In é o prefixo. Correto é a palavra correto. Juntando, formamos a palavra incorreto, que dá sentido de não, né? De negação. In com M, prefixo, juntando possible, ficou impossível. Que se eu tirasse o prefixo, ficaria possível. Mas como eu coloquei o in, ficou impossível. Irregular. Regular é a palavra, que é o radical. Coloquei o IR, que juntando, formou a palavra irregular. Ela deu ideia a outra palavra, né? Forma a outra palavra. O N, que é um dos prefixos mais usados, né? Ele também dá ideia de não,
acceptable, que é inaceitável, foi aquela primeira palavra lá que eu iniciei exemplificando para vocês no gráfico. Happy, quer dizer infeliz, e o attractive, não atraente. Tá? Aqui vocês podem identificar o N nas 3 palavras que são prefixos. Lá no livro de vocês, no momento, não pede os sufixos, mas como eu já ia abordar o conteúdo prefixo, eu estendi já utilizando os sufixos. O que é um sufixo? O sufixo é a parte que vem depois do meio da palavra, que o meio da palavra é o radical, que é o que nós chamamos de raiz. Da mesma forma que nos prefixos, alguns compartilham significados e outros adicionam um significado próprio. Veja, LI. Nós temos aqui o sufixo LI, que geralmente quando nós usamos, ele forma advérbios. Por exemplo, feliz, infeliz, infelizmente. Geralmente esse LI, Y, ele corresponde ao sufixo mente. Hardly, dificilmente. Quickly, rapidamente. Certainly, certamente. Vocês observaram que está aí de vermelho aqui ao lado. O LY, que é o sufixo. O sufixo foi usado após a raiz da palavra, ou seja, o radical, que nós formamos uma outra palavra. E que esse LY, ele é o sufixo mente. EST. EST significa o que é mais. Geralmente, quando nós estudamos o conteúdo em inglês, grau superlativo, lá nas regras gramaticais, nós usamos sempre esse sufixo, né? EST. Big, biggest, que significa maior. Fast, fastest, mais rápido. Hot, hottest, mais quente. Então, o sufixo est, ele quer dizer o que é mais. E é isso, gente. Então, aqui eu coloquei assim para vocês a palavra teacher. A palavra teacher, um outro exemplo. Teacher. Aqui é um sufixo que ele não foi abordado nesse conteúdo de hoje, mas que vocês irão ver. A palavra teacher é o radical, certo? Que significa ensinar. E quando eu acrescento o ER, essa palavra foi transformada e ficou professor, certo? Então, aqui é o radical, né? O radical, que é a raiz, viu? E aqui o sufixo, que é R, viu? Só para ver se vocês entenderam melhor. Mixer. Mixer, tá aqui também com o sufixo R. Mix é o sufixo batedeira, ó, batedeira, né? E quando eu acrescento o ER, essa palavra foi transformada e ficou a palavra misturar. Misturar. Então, gente, esses afixos foram adicionados à palavra. Ele pode ser tanto antes quanto depois. Mais um exemplo. Aqui, esse aqui eu vou colocar no português, porque eu já coloquei ele em inglês, só para chamar a atenção. Feliz. Nós temos aqui a palavra feliz. Essa palavra aqui, ela é o radical, ou seja, a raiz. Então, o que nós vamos fazer para usar o prefixo e o sufixo? Eu vou usar o afixo in, né? Que lá você já sabe o que significa. E que esse in é chamado de prefixo. E vou usar o ment como sufixos, que formando a palavra ficou infelizmente, quando nós juntamos tudo, não é assim? E esse sufixo, ele pode ser substituído em inglês por LY. Geralmente, toda palavra que vier em inglês o LY ou em português o ment, para transformar em inglês, você vai utilizar esse sufixo.
Bom, gente, pois é isso. Thank you e até a próxima semana. Tchau, gente. Vamos estudar, e tirar 10.